Imagina dois homens, sem se conhecerem, do outro lado do mundo, vestindo a mesma camisa, gritando ao mesmo tempo, chorando juntos por um gol marcado por um cara que eles nunca encontraram na vida. Para um alienígena que chegasse aqui agora, isso seria a coisa mais bizarra do planeta. Mas a ciência já descobriu por que isso acontece, e por que a Copa do Mundo consegue parar países inteiros. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece dentro do seu cérebro quando você assiste futebol, por que sua testosterona literalmente sobe quando seu time ganha mesmo sem você ter corrido 1 metro, e por que esse vício é, na verdade, milhares de anos mais antigo do que o próprio esporte. Fica até o final porque eu vou te contar algo que vai mudar a forma como você se vê como torcedor. Vamos começar pela descoberta mais fascinante da neurociência moderna. Os chamados neurônios espelho. Quando você assiste ação intensa, os neurônios espelho provocam um aumento pequeno mas mensurável na sua frequência cardíaca e respiratória. É o que faz o cérebro do espectador virar o cérebro do jogador. Você sente como se estivesse correndo no campo, chutando, marcando o gol. É você que fez a jogada. Estudos de ressonância magnética confirmam. Essas células disparam quando assistimos os outros praticando esportes. Na Fórmula 1, por exemplo, o cérebro literalmente imagina que está dirigindo o carro, controlando o volante, fazendo as curvas. Quando Neymar dribla 3 defensores no seu telão, alguma coisa muito real está acontecendo no seu cérebro, você está driblando junto. A mesma área do cérebro que ele usa para correr, você está usando para assistir. Tecnicamente, é como se você fosse o jogador. Mas os neurônios espelho são só o começo. Quando seu time entra em campo, seu cérebro libera um verdadeiro coquetel químico. E cada substância tem um papel específico. Os ingredientes-chave que afetam os torcedores são neurônios espelho, dopamina, ocitocina e um pouco de testosterona. Pesquisas mostram que assistir seu time vencer libera dopamina, a substância motivacional possivelmente prazerosa do cérebro. É o mesmo neurotransmissor ativado quando você conquista algo pessoalmente. O que explica por que a vitória do time parece sua vitória. Estudos com fMRI em torcedores fanáticos de Red Sox e Yankees mostraram, quando o time favorito marca ou elimina o adversário, há uma explosão de atividade no estriado ventral, a mesma região cerebral ligada à recompensa e ao vício. E olha que assustador! O mesmo experimento mostrou que quando torcedores do Yankees viam o Red Sox jogando mal contra um terceiro time, algo que nem afetava o desempenho do próprio Yankees, eles recebiam a mesma dose de dopamina. Assistir esportes também libera ocitocina, o hormônio do vínculo social. Isso é especialmente forte quando você assiste com outros torcedores, a experiência compartilhada cria um senso de comunidade e conexão. E aqui está o dado que mais me chocou. Pesquisadores que estudam testosterona em torcedores e atletas chegam à mesma conclusão: torcedores têm a mesma resposta hormonal que os jogadores. Se seu time ganha, sua testosterona sobe. A magnitude da mudança é parecida. Um estudo clássico mediu a testosterona de homens italianos e brasileiros assistindo a final da Copa de 1994, Itália contra Brasil, e confirmou: isso afeta os fãs até o nível dos hormônios. Repete isso na sua cabeça. Quando seu time ganha, seu corpo reage como se você tivesse ganhado a partida. Biologicamente, você venceu. Mas o que acontece nos momentos críticos? Pênalti decisivo, prorrogação, falta perigosa? Quando há um jogo ou jogada intensa, alguns torcedores têm uma resposta emocional violenta, uma resposta de luta ou fuga, com um aumento do sistema nervoso simpático e da adrenalina. A antecipação e a ansiedade do jogo ativam a amígdala, estrutura cerebral envolvida no processamento emocional, gerando excitação, tensão e até ansiedade real. É isso que cria aquela sensação de energia no ar antes de um jogo grande. E quando o time perde? Quando ficamos tristes ou bravos pela derrota do time, o cérebro produz cortisol, o hormônio do estresse, ou excesso de serotonina, que se em desequilíbrio pode causar ansiedade. Por isso muita gente literalmente passa mal depois de uma derrota importante. Não é frescura, é química. O cérebro está em modo de estresse real. Um estudo recente publicado em novembro de 2025
Pesquisadores escanearam cérebros de torcedores de futebol e descobriram que vitórias disparam explosões de atividade nos circuitos de recompensa, enquanto derrotas suprimem os sinais de autocontrole. Os resultados mostram como lealdade e rivalidade podem anular a lógica, transformando a competição em uma tempestade emocional. Os mesmos circuitos cerebrais que alimentam a paixão esportiva podem estar por trás do fanatismo político e social. Agora a pergunta de milhões: por que o cérebro humano funciona assim? Por que evoluímos para sentir esses gols tão intensamente? A teoria remonta aos nossos cérebros de homens e mulheres das cavernas, que se agrupavam em pequenas tribos e guerreavam por recursos. Das cores que vestimos até o ato de ir ao estádio, somos nossa própria pequena tribo. Realmente somos criaturas tribais, diz o psicólogo Dr. James Dapps, da Georgia State. Um estudo publicado no periódico da Oxford University Press cunhou o termo amor tribal para descrever a paixão por times de futebol. A paixão por um time de futebol é uma forma de amor tribal, sentimentos de pertencimento que formam o núcleo de uma necessidade humana básica, como comida, água e abrigo, profundamente enraizados no contexto evolutivo humano. O cérebro humano não distingue bem entre minha tribo da caverna e meu time de futebol. A pesquisadora de Harvard Mina Cikara vê os esportes como uma válvula de escape potencialmente construtiva para as tendências tribais do ser humano moderno. Temos muito do prazer com pouco dano. Ou seja, a Copa do Mundo é literalmente uma versão civilizada da guerra tribal. Você não precisa matar ninguém para sentir que sua tribo venceu. Você já reparou que ver o jogo sozinho em casa é uma coisa, e ver com amigos no bar é outra completamente diferente? Um estudo publicado na PubMed mediu a atividade fisiológica de torcedores de basquete. A presença física em jogos, no estádio, foi associada a maior sincronicidade na ativação do sistema nervoso autônomo entre os fãs, resultando em experiências mais transformadoras e infusão de identidade mais forte. Os efeitos sociais dos esportes dependem substancialmente da dinâmica interpessoal entre os fãs, não apenas do ato de assistir o jogo em si. Quando você assiste com outras pessoas, os corações de todo mundo literalmente começam a bater no mesmo ritmo. A respiração sincroniza. Você se vê como torcedor. O psicólogo Daniel Van criou um modelo após mais de 20 estudos com diversos grupos de estudantes, idosos, australianos, mulheres e torcedores de hóquei. Em praticamente todos os estudos, o grau de identificação com o time mostrou correlação estatística positiva com bem-estar, autoestima, emoções positivas, sentimento de conexão com os outros, confiança nas pessoas, vigor e energia. Quase 2 dezenas de benefícios de bem-estar comumente associados aos torcedores. Pesquisas mostram que o senso de pertencimento que vem de ser fã é psicologicamente poderoso, fomentando comunidade, reduzindo solidão e até elevando a autoestima. Depois que o Philadelphia Eagles ganhou o Super Bowl em 2018, a taxa de criminalidade na cidade caiu por vários dias enquanto a comunidade celebrava junta. Pensa nisso, a felicidade compartilhada por um time vencendo é tão poderosa que reduz crime numa cidade inteira. Isso é o cérebro humano operando no modo tribo unida. Então vamos recapitular tudo o que descobrimos hoje. Quando você assiste futebol, seus neurônios de espelho fazem você sentir que está jogando, sua dopamina dispara como se você tivesse conquistado algo, sua ocitocina te conecta a outros torcedores, sua testosterona sobe biologicamente quando seu time ganha. Sua amígdala entra em modo de luta ou fuga nos momentos críticos. E tudo isso é alimentado por 200 mil anos de evolução tribal. Você não é viciado em futebol, você é um humano funcionando exatamente como foi programado para funcionar. A Copa do Mundo não é entretenimento, é a versão moderna do nosso instinto mais antigo, é identidade, é pertencimento, e é, segundo a ciência, uma das poucas formas saudáveis que sobraram para sentir essas emoções primitivas no mundo moderno. Então, da próxima vez que alguém te chamar de doido por chorar num gol, pode mostrar esse vídeo. Você não tá doido, você está vivo. Deixa o like se isso fez sentido para você, e se inscreve no canal porque eu vou trazer mais ciência por trás do comportamento humano. Até a próxima!